Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. No nosso quadro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre não conformidade de gênero em crianças, ou seja, crianças que não se sentem conectadas com o gênero ou sexo no qual nasceram, tá? Muito bem, antes disso, só um lembrete rápido para todos aqueles que têm interesse de nos acompanhar, podem entrar, digitar no Google Web Rádio Namastê. Toda quinta-feira às 19 horas nós temos a apresentação do nosso quadro Ciência e Espiritualidade, e para ver os vídeos mais antigos, os quadros mais antigos, basta digitar no YouTube por Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, que vocês vão poder acompanhar o nosso passo a passo, tá? Muito bem, então vamos lá. O nosso artigo científico de hoje, ele tem como título Não conformidade de gênero na infância e memórias de vidas passadas em crianças. Esse artigo, ele foi publicado no journal ou na revista intitulada International Journal of Sexual Health, que quer dizer Jornal Internacional da Saúde Sexual. Tá? O artigo foi publicado no ano de 2018, ou seja, é um artigo bastante recente, pela primeira autora, Marietta Felinova, e o último autor, como coordenador de praxe, nós falamos o primeiro e o último, é o Jim Tucker, ambos trabalhadores da Universidade na Virgínia, nos Estados Unidos. Muito bem, para conversarmos um pouco sobre esse artigo científico, nós temos que fazer uma breve introdução sobre alguns pontos. O primeiro é sobre a questão de identidade sexual em crianças, tá? Existe uma variação individual entre várias crianças, em todas as crianças, quando nós comparamos o sexo masculino e feminino, tá? Isso na infância é muito comum. Então, meninos têm algumas características de brincar e de se comportar, e meninas, de uma forma geral, possuem outra. É até importante relatar que esse estudo já nos diz que essas características têm mudado nos últimos anos, especialmente embasadas pelos ensinamentos dos pais, que têm mostrado que não deve haver segregação de gênero no sentido de discriminação, e também por parte de muitos educadores, especialmente nos países mais desenvolvidos. É o que a gente espera na nossa evolução. Porém, as crianças, mesmo antes de completar a idade onde acontece uma identificação sexual, que isso normalmente acontece mais comumente bem depois dos 3 anos, muitas vezes a criança já apresenta características que estão mais associadas com o fator menino ou menina, tá? Ou seja, com ela se identificar com um determinado sexo. Isso tem vários estudos já comprovando, e eu vou citar só algumas dessas características. Por exemplo, garotos, meninos, costumam usar de brincadeiras mais voltadas como caminhões, trens, armas, e quando estão em conjunto lutar, lutinhas, brigas de contato físico. E já as meninas, as garotas, isso na idade de 3 anos, tá? Muito novinhos ainda, costumam brincar mais de bonecas, casas, chás de comida, alimentação, e se cooperam mais entre si. E as crianças nessa idade tendem a brincar preferencialmente com crianças do mesmo sexo quando elas têm escolha, tá? Mas, como eu disse, isso é muito individual. Nós estamos falando do que acontece em média, no geral, tá bom? Acontece também
que uma porcentagem dessas crianças, desde muito cedo, já apresentam características antagônicas à grande maioria do seu gênero. Ou seja, o que isso quer dizer pra gente? Que meninos acabam apresentando características, tendências e desejos que são mais presentes em meninas e o contrário, muitas garotas, meninas, acabam, mesmo antes de uma maturação sexual e da idade onde se diferencia gênero, costumam apresentar características que estão mais comuns em garotos, meninos, né? Como nós dissemos, certas brincadeiras, comportamentos. E isso acomete aproximadamente de 3 a 5 a 6% das crianças, tá? Desde mais novinhas. Então, existe uma porcentagem mundial de crianças que apresentam essas características. E isso é importante para nós compreendermos a base desse estudo, né? Quando nós falamos, né, dessa identificação das crianças com um gênero diferente do que ela nasceu, nós chamamos isso de não conformidade de gênero, tá? Ou seja, a não conformidade de gênero é uma característica que é comum em 3 a 7% das crianças e isso de forma alguma é uma doença, tá? Isso não é uma patologia, isso não é uma doença, isso é apenas uma característica da criança, tá? E como tanto é respeitado hoje internacionalmente como uma personalidade que cada indivíduo possui, tá? Muito bem, sabendo de tudo isso, nós já compreendemos que muitas crianças podem apresentar não conformidade de gênero, mesmo antes de apresentar diferenciação sexual, na idade que se considera que existe uma diferenciação sexual nítida de percepção de sexo, tá? Então, isso é uma característica comprovada já por diversos estudos. A grande questão é que nós temos diversos fatores que podem estar associados com essa não conformidade de gênero. Vários estudos já associaram, por exemplo, alterações em genes, alterações hormonais, alterações sociais de ambiente, né, de como se convive, só que nada é conclusivo e cada caso é um caso. Acontece que, especialmente quando nós consideramos as crianças que apresentam essas variações, mesmo em idades em que ainda não acontece diferenciação de sexo, elas não percebem isso ainda, a gente, né, passa a perceber que existe muito mais coisa associado com essa situação do que simplesmente fatores biológicos, né? Existe uma história por detrás que nós ainda estamos engatinhando para compreender. Dentro deste contexto, nós então temos este estudo atual que busca identificar e investigar se essas possíveis alterações na identidade de gênero podem estar associadas com relatos que muitas crianças têm espontaneamente de vidas passadas em outro sexo, né? Então é muito interessante a base desse estudo e nós vamos, para compreender um pouquinho mais sobre isso, nós temos que falar um pouquinho sobre reencarnação. Bem, os relatos de casos de crianças que descrevem memórias de vidas passadas já tem sido bastante discutido na literatura e vários relatos de caso foram publicados cientificamente nos últimos 50 anos. Sempre acontecem questionamentos, algumas pessoas que vão questionar, porque, é claro, nós não temos cientificamente todas as peças claras, porque nós não temos as ferramentas ainda, ou não, né, nos abrimos para as ferramentas corretas para compreender todo o contexto mais geral. Mas, nos últimos 50 anos, vários casos já têm sido relatados. E uma das principais características
são crianças que espontaneamente começam a falar com os pais, com a família, sobre terem tido uma outra vida e muitas vezes elas se lembram de fatos muito nítidos dessa outra encarnação, onde elas falam da forma como morreram, que lembram do sexo, de como eram, do que elas faziam e até de determinadas características muito específicas, tanto na forma de morte quanto do corpo que elas traziam de outras vidas, e que muitas vezes permite as pessoas pesquisarem e identificarem quem era exatamente aquela pessoa em outra encarnação, e vários relatos de casos acabaram corroborando toda essa descrição, ou seja, mostrando que existe realmente muita coisa que vai além da nossa compreensão limitada, de que nós ainda estamos, de certa forma, a grande maioria dos pesquisadores ainda fechados para possibilidades que nós ainda não conseguimos compreender totalmente, tá? Esses relatos de casos de outras encarnações muitas vezes conferem tanto com os relatos da criança quanto com relação a marcas de nascença, né? E também, como é a nossa situação de agora, está associado com comportamentos que a criança apresenta nessa encarnação, algumas fobias e características da pessoa que ela pode ter sido em outra encarnação. E, algumas vezes, isso também pode estar associado com a não conformidade de gênero. O que isso quer dizer? Às vezes a criança se lembra de uma outra vida, onde ela era um homem, e agora ela nasceu como menina, como mulher, e ela tem memórias muito nítidas de ser homem, em outra encarnação. E o contrário também, homens que nascem com sexo masculino e se lembram de vidas como mulheres e trazem características e memórias muito vívidas dessa encarnação como mulheres. Então, a reencarnação, por mais que ainda esteja em muita discussão, a prova científica, nós não temos ainda uma prova cabal que convença a grande maioria, mas cada um sabe da sua verdade e nós vamos juntando pequenos fatos, como nós fazemos aqui, trazendo artigos científicos para discutirmos, apesar das limitações que sempre acontecem. Tá? Então, o objetivo final do presente estudo foi avaliar se existe associação entre crianças que relatam memórias de vida passada em sexo diferente do que tem agora e a não conformidade de gênero, ou seja, ao fazer isso, elas apresentarem características que fazem com que elas se comportem agora nessa encarnação como mais associadas a outro sexo do que o que elas possuem agora, tá? Então, para isso, foram estudados e avaliados na Universidade da Virgínia, ao longo dos anos, mais de 2.200 casos, tá? Então, a Universidade da Virgínia tem um relato de descrição de histórico de mais de 2.200 casos em muitos países do mundo, mais de 20 países no mundo, mais de 23 países no mundo, e esses relatos, eles abrangem diversos aspectos. E para selecionar e filtrar, os pesquisadores selecionaram os casos onde havia relato de sexo diferente do que elas apresentam nessa encarnação em vida passada, e para isso necessariamente tem que ter o relato do sexo atual com o que ela percebe de outra vida. Então isso já reduziu os casos que foram avaliados para 469, tá? E dentro desses 469 casos, eles ainda separaram aqueles em que a criança descreve claramente não conformidade de gênero, ou seja, elas dizem e apresentam comportamentos que são escalonados, medidos, por diversos tipos de relato, e hoje temos questionários para esse tipo de avaliação, em que elas não se sentem confortáveis ou completamente identificadas com o sexo que elas apresentam hoje. Foram estudadas crianças entre 2,7 anos de idade até 12 anos de idade, tá? Então, várias crianças, e 107 crianças de todos esses casos
estudados apresentam essa não conformidade de gênero. E aí foram, através de análises estatísticas específicas, de estudos muito sérios e validados na literatura de ferramentas, né, epidemiológicas e estatísticas, foram comparados para ver se isso tinha associação, se conseguia uma associação forte entre esses fatores, tá? E o resultado principal mostrou que existe uma forte correlação entre as crianças que apresentam e relatam não conformidade de gênero agora com crianças, com a existência, né, ou a lembrança de uma vida com outro sexo, tá? Ou seja, muitas das crianças que relataram, a grande maioria, absolutamente a grande maioria das crianças que tinham não conformidade de sexo agora relataram memórias associadas a um outro sexo em vidas passadas, tá bom? Então, esse é um fator que conclui ou concluiu este estudo. E é claro, aí nós temos alguns aspectos importantes para conversar sobre esse estudo. Bem, é claro que diversos fatores podem interferir nos resultados e os autores mesmo discutem que ao longo dos anos, porque esse banco de dados foi montado por muitos anos e as diferenças culturais entre países, religiosas, podem interferir nos resultados, mas mesmo considerando todas essas variações, a associação foi muito forte entre não associação ou não reconhecimento desse gênero com diferenças da lembrança de outra encarnação. É interessante a gente pensar agora em alguns relatos para aqueles, né, que entendem e acreditam na reencarnação e nas vidas passadas, que o Chico Xavier mesmo relata para alguns amigos íntimos como ele se lembra claramente de várias encarnações em que ele nasceu mulher, né? Então, eu poderia dizer que na grande maioria das vidas das quais o Chico Xavier se lembra, ele foi mulher. E ele responde no programa Pinga Fogo, na antiga TV Tupi, né, sobre uma pergunta de se os espíritos que reencarnam tendem a nascer no mesmo sexo ou não. E o Livro dos Espíritos é muito claro falando sobre isso, como outros, né? O espírito em si não tem sexo, mas a gente acaba escolhendo aquilo que é melhor para determinada função ou determinado empreendimento de evolução que cada um em si busca adquirir e dar o próximo passo, né? Mas isso não quer dizer também que a gente não traga traços do que a gente fez por muitos e muitos anos. Imagine uma pessoa que reencarnou, né, por mais de 10 vezes consecutivas com o sexo feminino e agora renasce com o sexo masculino. Considerando toda a memória do espírito, é até natural pensarmos que ela vai ter determinados traços, desejos e vontades associadas ao sexo feminino. E por que então ela escolhe, ou a sabedoria divina escolheria colocá-la em um corpo, né, do sexo masculino, se ela sempre foi feminino? Para uma nova aquisição, né? Homens e mulheres possuem características diferentes. Muitas vezes, né, o próprio Chico Xavier relata, o homem traz características mais aguçadas de ação, de desenvolvimento da ciência e assim por diante, alguns aspectos. E a mulher tem esse lado mais materno, né? Esse lado mais acolhedor, mais amável, sociável, na grande maioria das vezes. Então, às vezes, se você precisa evoluir para um lado ou tem uma função voltada para um lado, você reencarna, né, para aprender e adquirir novas experiências com o objetivo de cumprir as suas funções e a evolução do seu espírito, né? Então, isso é o que nos descreve a doutrina e os relatos espiritualistas que nós temos conhecimento. Claro, né, nós não temos que justificar absolutamente nada. Uma das bases da lei divina, né, e do que Jesus nos ensina é a lei do amor, onde nós amamos e respeitamos a todos. Devemos amar e respeitar a todos
como são e dentro das suas limitações, porque nós também temos as nossas, né? Nós somos ainda bebês espirituais, então ainda estamos todos aprendendo e evoluindo. Portanto, não faria sentido nenhum tipo de discriminação, preconceito ou qualquer tipo de boicote a pessoas que têm determinadas características, preferências ou até mesmo necessidades de vivências que diferem da sua, né? Porque cada um é único. E a lei divina do retorno também nos diz que tudo aquilo que nós ofertamos, nós recebemos de volta em algum momento. Portanto, se nós damos respeito e amor, nós acabamos recebendo respeito e amor em alguns momentos. E o contrário é verdadeiro. Muitas vezes aquelas pessoas mais preconceituosas e que mais desrespeitam a vida do próximo acabarão tendo que passar por isso em algum momento para aprender o quanto aquilo pode ser prejudicial e machucar, né? Então, claro, isso não é vingança, isso simplesmente é um método de ensino para que a pessoa possa aprender e vivenciar aquilo que ela ainda não adquiriu espontaneamente ou por amor, tá bom? Bem, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de podermos conversar. Não se esqueçam, né? Procurem o nosso canal no YouTube, né? Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, e também ouçam a web rádio Namastê. Lá tem todo um conteúdo fantástico em todos os dias, todos os horários, e o nosso programa está na quinta, às 19 horas. Tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de podermos conversar. Namastê e até a próxima.